Sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor no Salmo 22. Essa, irmãos, será a última exposição do Salmo 22, a sexta exposição, mais precisamente. Destrinchando esse riquíssimo salmo da palavra do Senhor que muito nos ensinou e mais nos ensinará nessa ocasião. Salmo 22. Nós leremos, irmãos, especificamente a partir do verso 22. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor. Ele diz: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, da grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez te damos graças por esse salmo, Senhor, e por tudo que nós já aprendemos com ele, por conhecer ainda mais a glória do nosso Cristo e da sua obra, Senhor, o que ele é, o que ele fez, tudo que ele sofreu, os seus sentimentos, Senhor, a sua tristeza e a sua angústia, o seu senso de abandono, Senhor, toda a confiança dele expressa em Ti, Deus Pai. Quanto nós aprendemos, Senhor, até agora, com os sofrimentos e as dores do nosso Senhor. Agora, Senhor, nos ensina ainda mais sobre ele, sobre a sua obra, dando-nos a conhecer a sua glória e aquilo que se seguiu a seu sofrimento, Senhor. Nós clamamos a Ti o Teu auxílio, Senhor, porque o que é feito aqui agora, nesse momento, a exposição da Tua palavra, não nos é mero exercício intelectual, Senhor, mas nós necessitamos do auxílio do Teu Espírito, nos conduzindo o entendimento, os afetos, dando-nos fé, Senhor, para compreendermos de forma salvadora a Tua palavra, Senhor. Ser bondoso conosco, ser bondoso com o Teu povo, Senhor. Estamos diante da Tua carta de amor, que é a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos dá olhos, nos dá coração, nos dá ouvidos, Senhor, para que possamos entender, compreender e nos submeter a Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado pelo Salmo 22 e nós vimos que o Salmo ele diretamente trata de Cristo. Ele nos descreve, primeiramente, os sofrimentos de Cristo e até aqui em todas as exposições nós vimos vários aspectos e várias facetas do sofrimento de Cristo e o que nós podemos aprender sobre o nosso Salvador, o que nós podemos aprender sobre a maneira como nós lidamos com o próprio sofrimento. Nós vimos tudo aquilo que o Salmo fala sobre o sofrimento do nosso Senhor. Mas o Salmo não trata apenas sobre o sofrimento, irmãos, como nós vimos na primeira exposição. Esse Salmo está dividido em duas grandes partes. Os sofrimentos do nosso Salvador e as glórias que se seguiram a esses sofrimentos. Há o caminho da cruz e há, em seguida, a glória. E se tem um sofrimento, irmãos, no meio dos homens, que expressa isso, é o sofrimento da dor de parto.
As irmãs aqui da nossa igreja que já passaram, por exemplo, pelo parto normal, pelo parto natural, sabem como é a sensação de sentir uma forte dor. Algumas irmãs fazem um relato até bem empolgante, bem pesado desse sofrimento. Uma dor que você não quer existir, mas que não tem para onde você fugir. Você vai, você pare, e em seguida vem a glória de uma criança nos seus braços, a glória de um filho que foi gestado no seu ventre por 9 meses. E não há dúvida de que enquanto uma mãe está num trabalho de parto, por exemplo, em muitas dores, ela olha lá para frente, ela olha para a criança no seu colo. E para que não pense que há algum tipo de discriminação, a mesma coisa acontece com o parto cesariano. A mulher se prepara, a mulher vai passar por aquela injeção terrível, mas ela sabe que no final, com todas as dores que ela vai ter o seu filho no seu colo. Sofrimentos que são seguidos por glória. E é isso aqui, queridos, que resume que pode ilustrar bem a obra do nosso Senhor. Um sofrimento profundo na cruz, que mirava e objetivava a glória que se seguiria a esse sofrimento, irmãos. Nós vimos até aqui, até o verso 22, queridos, a descrição do sofrimento de Cristo. E a partir daqui, queridos, nós veremos a seção que trata da glória do nosso Senhor. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos, com as glórias de Cristo que se seguiram aos seus sofrimentos? Nós aprendemos, irmãos, que Cristo recebeu do Pai a resposta do seu clamor através da ressurreição e dos frutos de sua obra, cumprindo os seus votos. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa segunda sessão do Salmo? Nós aprendemos que Cristo, irmãos, recebeu do Pai a resposta do seu clamor através da ressurreição e dos frutos de sua obra, cumprindo assim os seus votos. Vejamos primeiramente aqui, irmãos, os votos de Cristo. Porque os votos de Cristo é exatamente a dobradiça que gira a seção dos sofrimentos dele para a glória que se segue. Está aqui exatamente no verso 22 e também é reafirmado no verso 25. Veja, por favor. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Agora, verso 25. Detivem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Note, irmãos, que Cristo, em meio a toda a oposição que ele passava, a todo o sofrimento que a sua alma lutava, a todo o sofrimento do seu corpo, ele se volta a Deus Pai e lhe faz votos. Os votos, irmãos, são um juramento perante Deus, um compromisso que uma alma assume, um ser humano assume diante do Senhor, de que irá fazer isso ou aquilo outro. Os votos possuem, irmãos, um lugar na piedade cristã. Eles não podem ser tratados e feitos de forma leviana, como o Senhor, o nosso Deus, nos alerta, mas eles são próprios, como, por exemplo, os votos de batismo, os votos de pacto marital e inúmeros outros votos, irmãos, próprios da piedade cristã. Cristo, em meio aos sofrimentos, irmãos, ele entregou votos ao Senhor, se comprometendo-se com ele. A sua parte no pacto da eternidade. Caso Deus lhe respondesse, ele cumpriria estes votos. E qual era o conteúdo dos votos? Veja que o primeiro conteúdo aqui, irmãos, no verso 22 e no verso 25, ambos falam sobre isso, tem a ver com o chamar o seu povo de seus irmãos. Veja que coisa interessante aqui, queridos. Cristo se refere ao povo de Deus, ao seu povo, como seus irmãos. Ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E em um paralelismo aqui poético, congregação são os seus irmãos, que é reafirmado logo em seguida, todos aqueles que o temem. Isso pode soar estranho para os seus ouvidos, mas, queridos, ao assumir a natureza humana, ele se faz o nosso irmão. Por encarnação, ele se faz igual a nós na essência da natureza humana, verdadeiramente homem. Só que tem uma coisa mais profunda aqui, irmãos, no fato de Cristo afirmar que ele nos chamar de seus irmãos.
Cristo, queridos, até a sua obra, ele era chamado de o unigênito do Pai, o Filho único, eternamente gerado do Pai. Mas pela sua obra, irmãos, Cristo trouxe filhos a Deus. E agora, por meio da sua obra, muitos podem ser chamados também de filhos de Deus. E aquele que era o unigênito, agora é chamado de o primogênito de toda a criação. Paulo fala em Colossenses, capítulo 1. Pela sua obra, pela obra de Cristo, queridos, Deus Pai adotou outros filhos e por isso Cristo pode chamá-los de irmãos. Você consegue perceber que grande honra é essa, querido? Você pode pensar que eu não sou nada na vida. Eu não tenho nenhum grande título. Eu não tenho nenhuma formação assim ou assada acadêmica. Mas, meu querido, se você crê em Cristo, Ele chama, Ele enche a sua boca para dizer, você é meu irmão. E essas coisas não contradizem-se mutuamente, irmãos. Nós somos servos de Cristo, nós somos povo de Cristo, nós somos noiva de Cristo, nós somos irmãos, porque nada na criação, ou nenhum paralelo na criação, pode expressar em uma única palavra toda a grandeza e toda a implicação da obra de Cristo para conosco, irmãos. Então, se ele fala, eu me identifico com vocês, vocês são meus irmãos. Por isso que o autor de Hebreus fala em Hebreus 2, 9, verso 9 ao versículo 10, da seguinte forma. Vemos, porém, Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pela sua obra, ele trouxe muitos filhos à glória. Então ele chama, são meus irmãos. São meus irmãos. A segunda coisa nesse voto, queridos, é que ele promete, em ambos os casos, em ambos os versos, ele promete declarar o nome do Senhor ao seu povo. E é interessante aqui, irmãos, porque Cristo ele faz uma clara referência ao seu ofício de profeta. Aquilo que o Redentor deveria fazer, que era revelar Deus aos homens, ele se compromete em seu voto. Eu vou declarar o teu nome. O que é declarar o nome? O nome de Deus, queridos, está associado ao seu ser, a quem ele é. Então, Cristo está dizendo, eu vou revelar o teu nome, eu vou declarar o teu nome aos homens, eu vou revelar quem tu és aos homens. Como o nosso breve catecismo diz, na pergunta 24, como Cristo exerce o seu ofício de profeta? A resposta, Cristo exerce o seu ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Mas o terceiro elemento, irmãos, desse voto está aqui. Ele promete cantar os salmos com o seu povo. E chama a atenção também esse elemento aqui, irmãos, do voto. Porque tem tantas coisas que Cristo poderia prometer, ele chama de irmãos, e aí ele promete, eu vou revelar o teu nome, eu vou mostrar quem tu és. Aí ele vai e fala, eu vou cantar os teus louvores, o louvor que vem de ti, no meio da congregação. Ele promete e se compromete a cantar os salmos com o seu povo, irmãos. E por que isso aqui tem grande significado num voto como esse? Ele está afirmando que sempre haverá uma igreja para adorar ao Senhor, Deus de Israel. Sempre. Quando ele compromete-se dessa forma, irmãos, no meio do seu sofrimento, ele diz, eu estarei lá sempre. Então sempre vai existir um culto a ti. Eu vou declarar o teu nome, eu vou louvar o teu nome com os teus salmos. E como é que sabemos, irmãos, que indubitavelmente Cristo está se referindo aqui aos salmos que o Espírito Santo registrou na Bíblia e apenas a eles? Está aqui, irmãos, o verso 25, ele diz, de ti vem o meu louvor. Aquilo que ele também chamou no início do salmo de os louvores de Israel.
Que louvor é esse que ele se comprometeu em cantar? Aquele louvor que vem do Senhor. O louvor de Cristo, que Cristo promete devolver a Deus, é aquele que vem do próprio Deus. Esses são os salmos, os cânticos que Deus espera e quer receber em seu culto ou na santa e solene congregação dos santos. Como nós veremos um pouco mais em instante, irmãos. O que é que nós aprendemos aqui, querido, dessa virada do sofrimento de Cristo para a glória, focando nos seus votos, naquilo que ele fez no ápice do seu sofrimento? Primeiro, irmãos, nós devemos ser cautelosos nos votos, mas nós devemos fazer uso deles. Nós devemos fazer o uso quando a ocasião é propícia. E toda vez que eles forem feitos, nós devemos cumpri-los. Se nós firmamos votos, irmãos, diante do Senhor, que nós os cumpramos, aquilo que foi prometido. Também aprendemos aqui, irmãos, que nós devemos dar graças a Deus por este Cristo e por seus ofícios. Se você conhece a Deus de forma salvadora, não tenha dúvida que isso é fruto da obra de Cristo como Redentor. Se alguém conhece a Deus de forma salvadora, conforme ele é realmente revelado na Escritura Sagrada, isso se dá porque Cristo prometeu que assim o faria. Você não conhece a Deus por causa da sua capacidade intelectual. Você não conhece a Deus porque você é espiritualmente melhor do que alguém. Se você conhece a Deus de forma salvadora, você só o conhece porque você foi alvo da obra de Cristo. Ele cumpriu o seu voto em você. Não há espaço para orgulho, mas há espaço e muito espaço para louvor a esse Cristo, irmãos. Nós devemos louvar esse Cristo bendito, que naquilo que ele é e naquilo que ele faz, ele supre tudo o que nós precisávamos. Nós éramos ignorantes acerca de Deus e do caminho da salvação. Aí então vem Cristo em seu ofício de profeta e revela-nos a vontade salvadora de Deus e nos dá o caminho da salvação. E aprendemos também, irmãos, o que nós vamos enfatizar no outro tópico, que quando você cantar os salmos, cante sabendo que Cristo canta com você na congregação. Cante com a convicção, meu querido, de que esse é o cântico que Deus quer receber na sua assembleia. É esse, não outro. Quando você está cantando aqui, querido, num culto, você não está meramente cantando cânticos religiosos que levam uma piedade histórica da igreja, não. Você está cantando as palavras de Cristo devolvidas ao Pai, que foram inspiradas pelo Espírito. Você consegue perceber a profundidade disso? Tem pessoas que amam determinados cantores pop, né? E aí, o pop, ou qualquer gênero. E aí, você ouve o CD do cara, você ouve o CD da cantora, do cantor, da banda, do grupo. Você ouve trocentas vezes. No seu carro, no banheiro, correndo, o que for. E você canta, e você repete, e você fica feliz, e aquele negócio. Só que aí, quando aquele cantor vai à sua cidade, meu amigo, você procura com todo afinco comprar o ingresso, ir lá, tá na frente, e quando ele começa a cantar, você começa a cantar apaixonado, como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo aquela música. Qual a diferença? Você ouvia o CD 10 vezes por dia. Qual é a diferença? O meu cantor favorito está cantando aqui comigo. E aí eu me entrego. E aí eu me alegro. Que emoção. Quem gosta de cantor é mais ou menos assim. Então, Cristo, o compositor dos salmos, que compôs todos os salmos da palavra pelo seu Espírito, ele diz: eu vou estar com vocês cantando com a presença do meu Espírito em cada assembleia solene. Se nós nos empolgamos, irmãos, com os cantores que vão fazer os seus shows na nossa cidade, por que nós não nos empolgaríamos cantando os salmos que Cristo compôs e disse que estaria aqui com o nosso meio cantando? Só que então, irmãos,
vem a virada do Salmo. A partir do verso 23. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, todos vós, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Cristo, irmãos, inicia esse salmo gritando: Deus meu, por que me desamparaste? E depois de passar por todo o sofrimento, todo o tormento em sua alma, experimentar todas as angústias do inferno, ele pode falar depois do seu voto: todos vós que temem ao Senhor, vós, posteridade de Jacó, todos louvem a ele, porque ele não ignorou o clamor do aflito, ele não voltou o seu rosto dele, irmãos. Cristo clamou ao Pai. Por um tempo, irmãos, de Cristo foi tirado todo o consolo à natureza humana. E isso foi até o fim, até ele render o seu espírito ao Pai. E nós já vimos todo o porquê nessas últimas outras 5 exposições, do porquê cada detalhe do sofrimento da alma de Cristo, da angústia no seu corpo, cada oposição, cada tristeza, cada grito, o porquê de cada uma dessas coisas terem sido como foi, irmãos. Mas toda a sua confiança no Pai não foi frustrada. Todo o seu grito de socorro não ecoou no vazio. Ele fala: ele me respondeu. O Pai não abandonou Cristo. Ele prometeu que não abandonaria. Aliás, ele prometeu no Salmo 16, nós já vimos esse Salmo. Ele prometeu no Salmo 16 que não permitiria que o seu corpo sofresse decomposição. Ele prometeu a ressurreição para Cristo. Então, o Salmo 22, irmãos, nos mostra como Cristo, ele olhava para as promessas em meio a cada sofrimento que ele passava. Nesse Salmo, Cristo falou como um fato já consumado o socorro que ele recebeu. Todo o seu sofrimento da cruz, irmãos, é retratado aqui em um só salmo, mas também juntado com o que vem após a cruz. Nesse salmo, não só descreve o sofrimento na cruz, mas o que vem após a ressurreição. Ele nos escreve aqui, queridos, os frutos que Cristo alcançaria. E aqui vem a beleza da glória e da obra de Cristo, irmãos. Todo o caminho de cruz que ele anunciou que faria, toda a humilhação, segue o princípio do evangelho que nós já vimos na primeira exposição. Não há glória sem humilhação, não há vida sem morte, não há coroa sem cruz. Ele sofreu, ele clamou, o Pai respondeu. Ele foi até o desespero, até o mínimo, até o mais baixo nível que um homem poderia ir. Mas após o seu voto, nos é dada a descrição da resposta. No verso 23, irmãos, que nós lemos, ele chama os seus servos a louvar ao Senhor. E qual é a razão? O texto diz: porque ele não desprezou o aflito. Note que ele já coloca como um fato consumado. Se outrora o Pai virou o rosto dele, agora é dito, ele não escondeu o rosto mais do aflito. Ele se voltou para ele. Ele foi favorável. O que é que Cristo está descrevendo aqui, irmãos? Cristo está descrevendo a ressurreição. A ressurreição, irmãos, é a constatação desse socorro, da resposta do Pai em favor de Cristo. Ela evidencia a todos, irmãos, que ele foi ouvido e ele foi sempre ouvido. Só que era necessário que ele fosse esmagado até o último instante. Mas ele não foi derradeiramente abandonado. A ressurreição prova que Cristo é justo e que todo o sofrimento que ele sofreu não era devido a ele. Ele sofreu em lugar de outros, por amor a outros, como representante pactual de outros.
mas a ressurreição autentica diante de todos os homens. Vocês que o trataram como culpado, vocês que menearam a cabeça dizendo que Deus não ouvia, vocês que humilharam, o despiram, fizeram sofrer no seu corpo e na sua alma, ele é justo. Ele é o objeto do meu amor. Eu cumpro com ele as minhas promessas, enquanto ele cumpre para mim os seus votos. Até aqui, irmãos, Cristo era humilhado, mas agora, pela ressurreição, Cristo começa a ser exaltado. É por isso que Hebreus 9, 2:9, como nós já lemos aqui, irmãos, eu vou ler novamente, ele diz: vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Você percebe a lógica? Mais uma vez aqui, ele foi coroado de glória por causa do sofrimento que ele fez como Salvador e Redentor. Por meio disso aqui, queridos, pode ser dito, por meio disto, Deus nos dá uma certeza. E ao fazer Cristo passar por tudo isso, irmãos, e responder dessa forma, ele quer que a sua igreja tenha esta certeza, queridos. O Senhor sempre ouve o aflito que confia nele. O Senhor sempre ouve. Preste bem atenção. Mesmo que morra, ele ouve. E mesmo que a resposta àquela aflição, ela venha depois da morte. Nós temos uma mentalidade muito carnal, irmãos, em alguns pontos. O Senhor é muito bondoso conosco e Ele sempre derrama a sua bondade e em meio a inúmeras aflições Ele nos alivia. Mas é como se nós nos colocássemos na posição de Deus e quiséssemos que Ele fizesse do nosso jeito. Na hora que a gente quer, da forma como a gente quer, com o conteúdo do socorro que a gente quer. Mas não somos nós que estamos no trono. A nossa vista, ela é turva para o que de fato nós precisamos em nossa alma, irmãos. O Senhor socorre o aflito. Nunca lhe falta o socorro. Mas da forma como o Senhor, Ele prometeu e prescreveu. Cristo, irmãos, sofreu a maior angústia que qualquer homem poderia sofrer. E Ele foi até o fim nela. E Ele morreu. Mas esse mesmo Cristo pôde dizer: Deus, o Pai, não deixou de ouvir o meu grito de aflição. E Ele me respondeu: quando? Me livrando da morte? Não. Me deixando passar pela morte e me tirando do sepulcro. Aqui, querido, você precisa entender que Deus tem prazer em socorrer quando todos os socorros carnais, irmãos, falharam. Quando nós não temos mais nenhum recurso pelo nosso braço forte. Quando, queridos, deixamos de olhar para o lado, ou para baixo e para dentro, e passamos a olhar para cima. Quando tudo ao nosso redor falhou, aí ali vem o socorro. Quando nós constatamos que não há nada em nós, ou na carne, ou nos outros que possam nos socorrer, mas apenas nele, ele vem com o socorro. Às vezes nós somos como Marta. Lembra Marta e Maria e seu irmão Lázaro? Quando ele morre, aí envia uma mensagem para Cristo antes dele morrer, dizendo que Lázaro estava doente, que ele deveria ir logo para curar Lázaro. Veja, Marta e Maria, amantes do Senhor, amando ele, queriam que ele fizesse do jeito delas. Aí Jesus falou assim: não vou agora. Mas ele vai morrer, Senhor. Essa morte é para a glória de Deus. E o que mais glorificou a Deus naqueles dias? Ele curar mais um doente da morte para que ele não morresse? Ou ele ressuscitar Lázaro de entre os mortos? Ele ouviu o aflito, mas da forma que mais lhe glorificou. Ele ouve a tua aflição, ele ouve o teu grito de socorro, crente. Ele ouve quando você, das suas entranhas,
derrama toda a sua angústia diante dele, e ele vai socorrer. Ele prometeu. Não é promessa de homem qualquer, é o Senhor. Mas ele vai fazer da forma que mais o glorifica. Ele pode, para um, fazer as botijas de azeite transbordar sem parar. Para outro, ele pode enviar corvos com alimento. Para um, ele pode multiplicar os pães. Para outro, ele pode fazer jorrar a água da pedra. E para outros, ele pode fazer morrer de fome para serem um testemunho de uma fé que se coloca no Senhor a despeito das situações. Vocês lembram do autor aos Hebreus falando? Pela fé, muitos fecharam a boca dos leões, muitos tiveram os mortos de volta, ressuscitados, muitos operaram milagres pela fé. Aí logo em seguida ele fala, pela mesma fé, muitos foram cerrados à espada, muitos morreram. Essa mesma fé, ela trouxe benefícios para essa era. Essa mesma fé sustentou muitos a perderem essa era. Ele sempre responde, queridos, os seus aflitos. Se necessário, Deus vai nos colocar no desespero da carne para fazer brilhar a glória do seu socorro, do socorro que só pode vir dele. Lembre-se, crente, quanto maior for a angústia, maior será a glória para aqueles que colocam nele a confiança. Quanto mais demorar a angústia, maior será o alívio. Esse é o padrão de Cristo. Foi assim que ele é tratado, para nos colocar um padrão, um paradigma muito claro diante de nós. Se com aquele que é o objeto eterno do infinito amor do Pai, assim ele tratou, reduziu até a angústia mais profunda, até a morte, mas o coroou de glória, assim ele fará com a sua igreja. Na sua sabedoria, ele pode dispensar nessa vida. Mas sem dúvida, nesta vida ou depois dela, todos aqueles que colocam a sua confiança em Cristo terão as suas aflições atendidas no dia da ressurreição. Sem dúvida. E por último, irmãos, vem os frutos. A proclamação, os frutos e a consumação como consequência da obra de Cristo, irmãos. Essa obra, queridos, tem por glória os frutos que vêm da humilhação. E nós precisamos ter muito claro isso, irmãos, no nosso coração. Tudo que nós vemos acerca da obra de Cristo, ou melhor, daquilo que nós vivemos como fé no Senhor, os benefícios da justificação, da santificação, da adoção, o culto, a igreja do Senhor, os meios de graça, tudo isso, querido, é fruto da obra de Cristo. Os homens, há uma área de estudo nas ciências humanas, né? A ciência das religiões, em que procuram fazer religiões comparadas, entender o pensamento das religiões, ou aquilo que é comum entre elas. Mas esses homens, eles esquecem de uma coisa. A Escritura Sagrada atesta constantemente que aquilo que a igreja de Cristo ela é não como uma invenção do coração dos homens. A sua essência é aquilo que Cristo fez pela sua obra. É o fruto. Aqui nós vemos, irmãos, Cristo como um rebento. A linguagem de Isaías o tempo todo. Ele é plantado, fraco, frágil diante dos homens. Mas ele cresce e traz frutos para a glória. E aqui está algum desses frutos, irmãos. Cristo, ele, no meio do seu sofrimento, ele coloca diante de si o resultado que viria para se consolar. E aqui, querido, nós aprendemos também mais uma coisa sobre o sofrimento, ainda vendo sobre a consumação e os frutos que vêm da obra de Cristo. Quando você estiver sofrendo, enquanto você faz o certo, a mais excelente forma de ser fortalecido e perseverar é olhar para os frutos. É mirar, é contemplar, é vislumbrar aquilo que está lá na frente.
O contrário também acontece para a perdição. Você pega, por exemplo, Asaf no Salmo 73, quando ele começa dizendo: bom é o Senhor para Israel, quanto a mim quase me resvalaram os pés, porque eu olhava a prosperidade dos ímpios e eu os invejava. Ele continua falando no seu salmo, porque eles fazem tudo errado, mas eles prosperam. Eles não temem ao Senhor, mas eles têm tudo de bom dessa era. Ele até chegou a pensar: é inútil lavar o coração na santidade. É inútil fazer o que é certo, o que é bom. Não vai de nada. Aí ele vai e diz: até que eu entrei no teu templo, no teu culto, e eu atinei para o destino deles. Qual é o final dos ímpios que não temem ao Senhor? E aí ele vai falar: eu até aqui eu raciocinei como um animal, como um bruto. Mas o Senhor é a minha porção. Eu deixei meu coração ser tomado de descontentamento. Mas o Senhor é a minha porção. E ainda que eu não tenha nada, não tenha nada dessa era, a quem tenho eu no céu, Senhor, senão a Ti? Não há ninguém na terra em que eu mais me compraza, senão o Senhor. No meio do sofrimento, Cristo olhou para os frutos. No meio das tentações, Asaf também olhou para o final. Foi quando ele caiu em si. Foi quando ele caiu em si. Você sofre porque teve de fazer a coisa certa. Olhe para o fruto da santidade na sua vida. Olhe para a glorificação do Senhor na sua vida. Você sofre, por exemplo, porque quer ter filhos e se esforçar para criá-los no caminho do Senhor e com uma boa educação. Então olhe para o fruto de homens e mulheres tementes ao Senhor, sendo formados. E o poder que você tem, mulher, de formar uma sociedade idônea e saudável. Você sofre, homem, porque você foi fiel e zeloso no seu trabalho. Olhe para o fruto do testemunho da santidade do Senhor. Esses frutos, queridos, eles podem ser elencados em 3 grupos, os frutos da obra de Cristo. O primeiro é a proclamação do evangelho e a conversão de homens por toda a terra até o fim. O segundo é o culto prestado ao Deus verdadeiro. Ele será mantido por verdadeiros adoradores até o fim, por toda a eternidade. E o Salmo também nos diz sobre a preservação da igreja até o fim, mesmo com a morte dos crentes. Veja primeiramente o fruto da proclamação e da conversão. Veja o verso 23 e o verso 27. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Agora, verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Aqui começa a proclamação, irmãos. Ele chama os homens, ele chama para que eles louvem ao Senhor pelo resultado da obra de Cristo. Porque Deus Pai livrou o Filho, ele chama os homens a louvá-lo. Esse é o motivo de louvor da igreja, irmãos. Por que nós nos reunimos dia do Senhor após dia do Senhor? Por quê? Será que não há algo melhor para a nossa carne fazer? Será que não há algo que nossa carne se deleite mais? Ah, sim, irmãos, há muita coisa. Inclusive, muitos cedem a elas. Mas é uma coisa muito melhor para o nosso corpo e para a nossa alma fazer. E está aqui na convocação de Cristo. Louvai-o. Louvai-o, porque ele me respondeu. Porque ele me ressuscitou dos mortos. Por que nós santificamos o Shabat no primeiro dia da semana? Porque é o dia em que o Pai respondeu a Cristo e ressuscitou dos mortos. O descanso, que era o último da semana por causa da criação, agora é o primeiro da semana por causa da redenção. Celebramos e louvamos a Deus porque ele ressuscitou Cristo dos mortos. Há uma proclamação, há um chamamento dos homens, um chamado. Os homens são chamados a louvá-lo.
eles são feitos agora sementes de Jacó. Antes de Cristo, queridos, o apóstolo Paulo e o profeta Isaías, ele nos diz, o mundo estava em trevas. Os gentios estavam sob domínio intenso de demônios. A história da humanidade até a vinda de Cristo prova exatamente isso. O que é que muda na história da humanidade? Qual é a diferença que faz com que a humanidade ela se desenvolva de uma forma muito mais profunda? O evangelho é espalhado por todo mundo e onde ele chega, ele transforma o coração de homens, onde ele chega, ele coloca ordem em caos, onde ele chega, ele liberta cativos. Eu estou falando do verdadeiro evangelho de Cristo. A proclamação do evangelho, ela é fruto da obra de Cristo, irmãos. Por que, queridos, por exemplo, que até a vinda de Cristo, o culto ao Deus verdadeiro era restrito a uma nação? Ele separou um descendente e foi trazendo uma família, Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois os clãs, as tribos de Israel, uma nação inteira. Ele foi conduzindo um povo. Aqui e acolá algum gentio se chegava a Israel, mas o culto ao Deus verdadeiro estava restrito a um povo pequeno. Não era uma Babilônia da vida. Não era o Império Assírio. Não era o Império Medo-Persa e o Império Grego. Era uma nação minúscula. Até que veio o Cristo. E ele cumpre a sua obra. Tudo preparado na história da humanidade para que ele cumprisse a sua obra ali na plenitude dos tempos. E dali, o evangelho que estava restrito a uma nação, agora ela se espalha por todo mundo. E ele pode dizer, louvai-o, homens todos, venham reverenciá-lo, porque ele atendeu ao seu Cristo. A obra está completa. E assim aconteceu, irmãos. Desde então, as nações, isto é, pessoas de entre todas as nações, vêm se prostrando a Cristo. Nós não esperamos, irmãos, algum momento em que ainda as nações vão se prostrar a Cristo. Desde o primeiro momento, cada convertido no meio das nações, famílias inteiras e numerosas famílias e numerosas pessoas se rendendo a Cristo, adorando a Ele. Seu reino se espalhou de mar a mar, do Oriente ao Ocidente, de Norte a Sul, em todos os momentos da história da humanidade. A obra de Cristo, irmãos, é a garantia para a proclamação do Evangelho, porque Cristo, irmãos, vinculou a pregação ao seu voto, então nós podemos crer que sempre haverá pregação até a consumação. Lá em Apocalipse, quando fala das duas testemunhas, quando a igreja será ainda mais tacanha sobre a terra, quando os homens ímpios se voltarem contra a igreja de tal forma que ela vai ser quase que sufocada, aí eles vão matar as duas testemunhas. E aí a humanidade vai celebrar. Tiramos aqueles do nosso meio que nos atormentava a consciência. Acabou. A pregação foi extinta. Mas aí então o Senhor vai e ressuscita as testemunhas dizendo não, ela vai continuar até minha volta. Preguemos, irmãos, preguemos individualmente, ouçamos a pregação do Evangelho e convidamos outros para ouvir, porque Cristo prometeu, assim Ele irá cumprir. E não apenas a pregação em si, irmãos, mas o verso 17 nos fala, dos limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Agora em Cristo, a bênção de Abraão chega agora aos gentios por meio de Cristo. Mas não apenas isso, irmãos, também nos é falado aqui como fruto, queridos, da obra de Cristo, que sempre haverá culto e adoradores, irmãos. Ele diga, veja por favor o verso 25. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai todos vós, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Agora, desculpa, verso 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Aqui, irmãos, há o segundo aspecto do fruto da obra de Cristo. Haverá sempre uma grande congregação na qual
o Senhor vai se reunir. Haverá sempre pregação, haverá sempre o canto dos salmos, pois isso é cumprimento do voto de Cristo. Se Cristo prometeu, meu querido, isso vai acontecer até o último dia dessa era. Os homens podem se opor, podem discordar, podem adulterar e corromper o culto, a pregação e o canto dos salmos, os sacramentos e tudo mais. Mas nunca destruirão tais práticas, pois Cristo se vinculou a isso com um voto na sua crucificação. É glorioso cantar os salmos, irmãos. Por exemplo, quando Cristo fala aqui mais uma vez, de ti vem o meu louvor, e eu cantarei louvores no meio da congregação. É glorioso cantar os salmos porque Cristo prometeu que faria isso com a igreja. Ele prometeu cantar junto com o seu povo. Como disse o pastor Paulo Brasil, expondo esse salmo, a preocupação estética tem o seu lugar. Mas, por vezes, por causa dos tecnicistas, esquecemos a coisa mais bela que há no canto dos salmos. A coisa mais bela está no fato de que Cristo está cantando com a igreja por promessa. Você não pode garantir isso com nenhum outro cântico, por mais belo que ele seja. Mas ele prometeu com o cântico dos salmos. E por último, queridos, o fruto da sua obra está na preservação da igreja até a ressurreição. Pela ressurreição, ele fala aqui no verso 29, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó, uma linguagem que se refere à morte. Verso 29, se descem ao pó, se prostrarão perante ele, até aquele que não pôde preservar a própria vida. Aqui, irmãos, o Senhor faz referência à ressurreição final do corpo, focando especialmente nos santos. Aqueles que morreram vão se apresentar pela ressurreição para adorar o Senhor no último dia. E não apenas isso, mas a preservação da igreja de duas formas aqui, irmãos. Primeiro, nos filhos da aliança, verso 30. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Os filhos da aliança, querido, deixa eu só falar uma coisa para você. Os filhos da aliança são o cumprimento dos votos de Cristo. Cada filho que ele envia à sua igreja, cada criança que ele gera no ventre de uma filha sua, é o fruto da sua obra. É o cumprimento do seu voto ao seu povo, meu querido. Você consegue perceber a glória que há nisso? Quando nós celebramos, irmãos, quando mais uma irmã fica grávida na nossa igreja, não é simplesmente pela nossa alegria para aquela família que vai ter um bebê, talvez realizar um sonho. É a alegria de que o reino de Cristo está se expandindo. Essa é a forma ordinária pela qual ele faz com que o seu reino se expanda. Pelos filhos do seu povo. Ele prometeu, a posteridade o servirá. Aqueles que são filhos do seu povo, seguirão no seu povo. E note então que as igrejas ou os crentes que são anti-filhos, os que veem filho como um empecilho, algo maior e melhor, eles mostram que não entenderam a profundidade do significado que é uma grávida em uma igreja. Não é só bonito, uma mulher buchuda. É glorioso. Há uma beleza do evangelho ali por trás, queridos. Quanto mais a igreja cresce pelo nascimento de filhos da aliança, mais estamos vendo a promessa de Cristo se cumprindo. O fruto de sua obra está brotando. E o Senhor está sendo louvado a cada geração e de geração a geração. Sabe o que é estarrecedor, irmãos? É que os muçulmanos, eles envergonham muitos cristãos. Sabe por quê? Porque eles querem ter muitos filhos por seu projeto carnal de dominação pela força. Agora nós, os crentes, que temos a visão verdadeira, trocamos ela para abraçar a visão feminista, progressista, urbanista, qualquer que seja, anti-filho. Creia, meu querido, ao nos depararmos com cada novo filho da aliança no meio da igreja, cada batismo, nós estamos nos deparando com a bênção de Cristo. O que é reafirmado aqui, por favor, veja o verso 31. Hão de vir e anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele que o fez. E aqui vem um desdobramento, o discipulado. Daqueles que nascem nos seus filhos,
mas também daqueles que nasceram em famílias que não eram famílias da aliança, como esse que vos fala. Eu não nasci, não cresci numa família que temesse ao Senhor, mas o Senhor me resgatou na minha adolescência, pela pregação, pelo discipulado, geração após geração, século após século, Cristo está cumprindo o seu voto, irmãos. Sempre haverá proclamação do Evangelho, sempre haverá conversões, sempre haverá o culto a Ele e haverá até o fim a preservação da igreja, até o último dia. Ela pode ficar tacanha pela oposição dos homens. A sua expressão visível e temporal pode ser reduzida, mas jamais vai ser extirpada da terra. Jamais. Ele prometeu. Igreja, olhe para o teu Cristo. Contemple pela fé o teu Redentor. E veja que obra grandiosa ele fez ao ter sofrido na cruz para nos levar à glória. E você, que ainda não creu no Senhor, você, que não considera nem os seus sofrimentos e muito menos a sua glória, você teve uns vislumbre daquilo que Cristo promete a todo aquele que nele confia. Como ele confiou no Pai, ele diz: todo aquele que se esconder em mim, confiar em mim, terá os mesmos benefícios do Pai. Creia e você será salvo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, que salmo grandioso, Senhor. Quanta riqueza, Senhor, quanta profundidade, quanta glória nós podemos contemplar, Senhor, na caminhada por Ele. Vermos os teus sofrimentos, ó Deus Filho encarnado, nosso Cristo. O quão profundo foram eles na tua alma e no teu corpo. Toda oposição dos pecadores, a tristeza, o senso de abandono de Deus o Pai, toda angústia, Senhor, toda privação, toda humilhação, por amor, para trazer filhos à glória. Ó Senhor, nos ensina a contemplarmos, Senhor, com precisão a profundidade da tua glória, Senhor, e nos maravilharmos com a tua obra. Que frutos maravilhosos, Senhor, esse salmo também nos ensina. Que frutos maravilhosos do Pai ter lhe respondido com a ressurreição e tirado dentre os mortos, não lhe ter oculto o rosto, mas ter ouvido o clamor do aflito. O Senhor o ouviu, não o desprezou e o ressuscitou. E com a tua ressurreição, Senhor, muitos frutos nos vêm. Bendito seja o Senhor por esses frutos. Bendito seja o Senhor. Nós aguardamos, Senhor, o dia em que a tua exaltação vai ser concluída, Senhor. O dia, Senhor, em que tu voltarás e tudo aquilo que foi prometido, Senhor, teu povo, será total e plenamente cumprido, Senhor. Nós aguardamos esse dia, em nome de Jesus. Amém.